Olá, meu nome é Maria Alice Neves. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre fungos micorrízicos da Mata Atlântica. Eu sou professora na Universidade Federal de Santa Catarina e curadora da coleção de fungos do Flor, e também sou professora no programa de pós-graduação em Biologia de Fungos, Algas e Plantas. Eu vou apresentar hoje um pouco de biodiversidade de fungos micorrízicos, falando um pouco de fungos, com ênfase nos fungos micorrízicos arbusculares e em ectomicorrizas, principalmente, para o bioma Mata Atlântica. Então, eu quero, antes de mais nada, agradecer a organização do Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos pelo convite. E, bom, vou começar mostrando a árvore da vida, que a gente, apesar de até na década de 60 os fungos terem estado incluídos no reino plant, a gente sabe que a origem filogenética não é a mesma, né? E os fungos, na verdade, têm uma origem filogenética, uma origem evolutiva mais próxima dos animais do que das plantas. Então, se a gente fosse botar em termos de proximidade, os fungos são mais próximos aos animais do que das plantas. No entanto, a gente sabe que os fungos tiveram um impacto muito importante e muito grande na formação da Terra como ela é hoje, né? Eles são importantes decompositores, então, desde o surgimento das primeiras plantas, né, da matéria celular e ligninas, os fungos foram importantes na decomposição dessa matéria orgânica, junto com as bactérias, mas talvez mais impactante do que isso foi a presença de fungos micorrízicos no Devoniano nas plantas agleufíton, que foram as primeiras a conquistar o ambiente terrestre. E essa origem no Devoniano, né, se perpetuou e se ocorreu, na verdade, em várias linhagens de plantas, e foi uma ocorrência evolutiva, na verdade, que surgiu várias vezes dentro do reino fungi com várias plantas. Então, a gente não teria plantas, né, terrestres como a gente tem hoje, se não fossem os fungos micorrízicos. E falando, então, um pouco de diversidade de espécies, eu gosto de mostrar esse quadro. Esse quadro mostra o número de espécies de acordo com os diferentes grupos de organismos. É uma imagem que está desatualizada, e eu vou contar por quê. Porque a gente tem, no artigo de 2022, o número aproximado de plantas, que está aqui no, né, o desenho número 1, sendo representadas pelos pinheiros, uma estimativa de 350 a 450 mil plantas existentes, e os fungos representados ali no número 9 pelos cogumelos, a estimativa é de que existam 2 a 4 milhões de espécies de fungos, das quais a gente conhece aproximadamente 100 a 150 mil. Né? Então, existe um grande mundo ainda a ser descoberto em termos de diversidade de espécies. Isso se reflete também nos números que eu vou mostrar hoje, daqui a pouquinho. Por filo, isso aqui agora são dados do Brasil, esse é um trabalho da Leonor Costa Maia, com base nos dados levantados na lista da flora e fauna do Brasil. Existem cinco grandes filos de fungo dentro do reino fungi, né? Existem mais, mas são 5 principais, assim, que a gente inclui os demais aqui, e o número total de espécies por filo está mostrado aqui nesse gráfico, e a gente tem, então, em glomeromicota, que está representado aqui, glomeromicotas onde estão incluídos os fungos micorrízicos arbusculares, cerca de 157 espécies registradas no Brasil, e em ascomicota e basidiomicota, ascomicota aqui com 1.881 espécies e 2.700 espécies de basidiomicota, são os outros dois filos que incluem espécies que são micorrízicas também. Então, a gente teria, dentro desse número total aqui, nesses 3 filos,
seriam filos, então, que incluem espécies micorrízicas. E esses são os números totais de espécies, não só de micorrízicas, mas também dos outros grupos. Para o Brasil, o que é muito, né, um número muito baixo, quando a gente pensa na dimensão do reino fungi. A boa notícia é que nos últimos 10, 20 anos, houve um crescimento no interesse pelo reino fungi, mais pessoas começaram a se interessar pela micologia, e a gente viu um crescimento, então, também relativamente grande, do número de espécies registradas para todos os domínios fitogeográficos do país. Por exemplo, Panta e Pantanal tinham praticamente zero, né, de fungos, e houve registros feitos, então, nessa última década. E a Mata Atlântica, que eu vou falar um pouco mais, então, teve, né, um aumento considerável aí também de registros de espécies. Agora, falando um pouco de micorrizas arbusculares, esses são dados também retirados da lista da flora e funga. A gente tem 5 filos cinco ordens, perdão, dentro do filo, e aqui eu coloquei, então, o número de gêneros em azul, o número de espécies em laranja, e em cinza, o número de espécies conhecidas na Mata Atlântica. Então, a gente vê que ainda esse é um né, das fitogeografias mais estudadas e mais conhecidas, e esses são os números, então. E a gente vê mesmo para os números totais de espécie, um número muito baixo, né? 11 espécies de Archaeosporales, 45 de Diversiporales e assim por diante, né? São números muito baixos, principalmente quando a gente pensa na diversidade da flora do Brasil, imaginando que, né, as espécies vegetais têm todos esses fungos associados. Então, a gente ainda tem números pouco representativos, propriamente, do que é a diversidade total. Para ectomicorrizas, que é o grupo que eu trabalho mais, a gente não tem nenhum dado compilado das espécies totais por biomas, né? Esse aqui eu tirei pelas ordens listadas na lista da flora e da funga, mas para fazer isso para ectomicorrizas não seria tão preciso, porque a gente tem ordens de fungos que têm fungos ectomicorrízicos e outras que não são, outras espécies que não são ectomicorrizas, não formam ectomicorrizas. Então, o que eu peguei foi esse trabalho publicado em 2016, que foi um levantamento feito por mim, em colaboração com a Melanie Roa. Isso aqui com base apenas em levantamento de dados de coleções de fungários, e a gente fez um levantamento de mais de 1.000 espécimes que foram identificados nos fungários, que são de táxons ectomicorrízicos, e os pontos aqui, então, estão marcados mostrando onde foram feitas essas coletas de dados, e cerca de 70 espécies de fungos ectomicorrízicos que ocorrem em regiões com areia branca, principalmente, então, na costa do Brasil, onde tem restinga, e em áreas de campinarana na Amazônia. Então, de novo, a gente vê que esse é um número, apesar de ser, né, 2016, esse número talvez já tenha mudado um pouco, é um número expressivo para ectomicorrizas, porque a gente começa a ver, então, que houve já essa mudança de paradigma, que se acreditava que não existiam espécies ectomicorrízicas associadas às regiões tropicais, mas a gente vê aqui que existem vários intervalos, né, locais, onde não tem amostras, não tem amostragem, mas a distribuição de fungos ectomicorrízicos ocorre no Brasil inteiro, e a diversidade é muito esperada, é muito mais alta do que o que a gente conseguiu levantar nesse trabalho. Eu vou mostrar, então, alguns exemplos, só para a gente ver algumas fotos bonitas. A Amanita viscidolutea ocorre em toda
a restinga, né? Na verdade, a gente vê de novo esses gaps aqui, né? Esses furos onde falta amostragem, mas a gente tem registro de Amanita viscidolutea lá no Rio Grande do Norte, na Paraíba, e registros aqui em Santa Catarina. Ela provavelmente ocorre, né, na costa inteira. E essa espécie está listada na IUCN como vulnerável, né? Isso se reflete por causa esse resultado é por causa por a Restinga ser uma zona costeira, né, que está sujeita aos câmbios, às mudanças ambientais, mas também pela exploração imobiliária que a Restinga vem sofrendo, né, praticamente na costa inteira. Então, essas espécies estão ameaçadas, ou vulneráveis, pelo menos. Outra espécie que ocorre, que tem o mesmo padrão de distribuição, né, com muita falta de dados, mas essa é a Entoloma bloxami. Essa a gente não tem dados da planta com a qual ela se associa. Acho que esqueci de falar, Amanita viscidolutea, a gente sabe que ela está associada à Guapira opósita na restinga. Então, para a Entoloma bloxami, a gente ainda não tem os dados da espécie simbionte, da planta simbionte, mas também é uma espécie que ocorre em toda a restinga, né, com distribuição de Santa Catarina até, pelo menos, a Paraíba. E outra espécie com o mesmo padrão é Austroboletus festivus, que também está associada à Guapira opósita. A gente tem visto um padrão aí que a Guapira opósita na restinga é uma espécie de planta que tem várias espécies de fungos ectomicorrízicos associadas a ela, e provavelmente isso, né, faz com que ela seja uma planta interessante até mesmo para projetos, por exemplo, de restauração da restinga, porque ela promove a diversidade, promove estabilidade do solo e a possibilidade de outras espécies vegetais se associarem ou crescerem próximas dela. Os trobolitos festivos têm esse nome porque quando a gente corta esse cogumelo por dentro, a gente pode ver que ele tem uma coloração meio rosada na base, amarela aqui. Quando a gente corta a parte de dentro dele, tem essa cor rosa, amarela, azul, verde. É uma festa dentro do stipping, acontece. E eu queria só falar um pouco, então, para terminar, falar um pouco dos experimentos que a gente está fazendo com, esqueci o nome, mas com a Marivane Slodowski, que é minha aluna no doutorado, junto com o professor Paulo Mioto, da Fisiologia Vegetal. A gente estudou plantas de Guapiropósita, que tem sido o nosso foco, crescendo em solo esterilizado e não esterilizado da restinga. E a gente viu que as plantas tiveram um crescimento parecido, atingiram ao fim de vários meses a mesma altura, mas as plantas no solo não esterilizado produziram mais folhas e mais biomassa na parte aérea. E quando a gente observou, é claro que isso é um reflexo da microbiota do solo, que a gente não matou quando a gente não esterilizou, mas a gente também fez observação do sistema radicular para a presença de ectomicorrizas e 75% das pontas de raízes nas plântulas que cresceram em solo não esterilizada tinham ectomicorrizas. Enquanto que as plantas do solo não esterilizado produziram raízes mais curtas e mais ramificadas, provavelmente, talvez, né? A gente imagina, para compensar a falta das ectomicorrizas, que, né, vão estar associadas, a gente vê aqui essa modificação das raízes em cor, no aspecto, às vezes, né, que a gente vê as hifas que se projetam dela. Aqui é um corte transversal, onde a gente vê, então, o corte transversal da raiz. Aqui o manto da ectomicorriza, que são as hifas que abraçam, né, a ponta da raiz, e as hifas, então, que expandem, que se expandem e que se crescem no solo, e que fazem, então, esse papel de absorção, aumentando, né, ampliando muito indiretamente a área de absorção da raiz. Então, para compensar a falta da ectomicorriza e dessas hifas que aumentam a área de absorção, no solo esterilizado, as raízes produziram mais ramificações. E
E esse que é o potencial também, então, que a gente vê para restauração. E resumindo, né, nós temos muito ainda para descobrir, é um reino muito diverso e que a gente ainda sabe muito pouco sobre ele, mesmo na Mata Atlântica, né, que apesar de ter sido bastante cortada já, é o local onde a gente tem o maior número de cientistas e micólogos. Eu agradeço o convite mais uma vez, obrigada pela atenção e até a próxima. Obrigada.